Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos gravando mais um vídeo. Este vídeo vai mostrar como chegamos ao mundo atual, com guerras, com os Estados Unidos sancionando países como a Rússia, como o Brasil e como ele quer. Como foi que ele decidiu estabelecer uma democracia internacional, e a frase de George W. Júnior foi: farei do mundo uma democracia, quer ele queira ou não. Ora, isso não é democrata, isso é um tirano. Então, se ele é tirano, só pode governar segundo a tirania. Ele desconhece a democracia. Farei do mundo uma democracia, queira ou não. George W. Júnior, na Igreja Batista que ele frequenta. Vamos então dar o like, não esqueça, o dedinho importante, inscreva-se no canal e compartilhe. Não custa nada, tá? O sininho vai avisar você toda vez que eu puser aqui postar um vídeo novo. Assim, vocês terão conhecimentos que não vão encontrar em qualquer livro. Vamos então à nossa aula de hoje, porque é uma aula. A primeira vez que eu vi alguma coisa respeitável sobre um poderoso governante de carne e osso que governa nosso planeta foi em René Guénon. O autor é respeitável, mas Guénon usa a teoria de outros autores com imprecisões, algumas vezes fantasia. Então, foi logo substituído por outro livro, de Annie Besant, da Sociedade Teosófica, chamada O Aperfeiçoamento do Homem. Aqui está o livro de Annie Besant. Já é quase a mesma coisa de Guénon, tá? Aqui está, olha, O Aperfeiçoamento do Homem. Então, é a mesma coisa, mas mais bem feita e mais sistemático. Aqui ela diz que existe um governante mundial que ela chama de Maha Chohan, sacerdote grande, o grão sacerdote. Maha, ela usa termos hindus, sânscrito, quer dizer grande, e Chohan, Kohen em hebraico, Kohan, é sacerdote. Aqui ela diz como é que se organiza o governo mundial. Então, vamos usar isso aqui, sim, até porque, recentemente, comprovou-se que ela tinha razão. Nós temos aqui um livro recente da Escola Superior de Guerra, ó, é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Aqui nós temos a data de publicação, Niterói, 1978. Aqui confirma-se o que a Annie Besant disse ali e Guénon com imprecisão, muito antes dela. Mas aqui nós temos então um homem célebre, um homem confiável, que aqui na página 83 do seu trabalho, olha, não é brincadeira, é Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Fui convidado, mas fiz apenas participei desse livro. Aqui ele diz o seguinte: nesta hora em que a humanidade caminha com grande dificuldade do seu presente para um futuro, e o mundo depende de uma só frase pronunciada por uma única pessoa detentora de poder incomensurável. Então, o que a Annie Besant disse está certo. Então, basta uma frase dita por um homem de poderes incomensuráveis. O autor é Paulo Alexandre Elias, dentista Paulo Alexandre Elias, está aqui, é que está em branco aqui, ó. Dentista Paulo Alexandre Elias. Então ele que escreveu uma ação de peso, né, e está num livro, né, que é uma compilação das melhores obras dos homens mais inteligentes da maçonaria. Eu compartilhei essa obra. Aqui nós temos, portanto, uma denúncia semelhante à da Annie Besant, mas a Annie Besant não faz como denúncia. Ela inocentemente, ingenuamente acredita que o Maha Chohan é uma pessoa bondosa que divide o mundo em departamentos, o econômico, o educacional, assim, o de lazer, mas ela fala como se fosse assim, bonzinho. Não é isso que nós vemos. O que nós estamos vendo hoje não é o que Annie Besant disse, muito menos o que René Guénon falou. O que nós vemos hoje aqui está. Um dos exemplos é a Comissão Trilateral. Novas fases do capitalismo mundial. Então aqui, minha gente, nós mostramos a vocês um livro feito por Hugo Asman,
Teodoro dos Santos e Noam Chomsky, que é um dos nomes mais conhecidos do comunismo internacional. Noam Chomsky. Então, esse livro aqui vai provar. Então, é só abrir o livro, você vai ver. Vai provar o que é o domínio do mundo pelo capitalismo internacional. Aqui não tem dúvida. O livro é muito bom. Não sei se ainda está na próxima, mas quem puder, se tiver, compra. Então, minha gente, vamos ver aqui. Vamos ver. Então, a Comissão Trilateral foi fundada, é muito importante, foi fundada em 1973 por David Rockefeller, que foi diretor-presidente do Chase Manhattan Bank, ou seja, o capitalismo, né, está ligado à trilateral. E a trilateral estabelece um capitalismo que tem uma base nos Estados Unidos, outra na Alemanha e outra no Japão, assim unindo 3 continentes. Né? Por isso, trilateral, 3 lados. Muito bem. David Rockefeller, fundador e primeiro presidente da trilateral, foi denunciado pelos autores Hugo Asman e nós achamos que são os mais importantes. Leonardo Boff também contribuiu, e a partir de 1972 traz várias consequências. Os governantes alinhados à ideologia trilateral poderão impor uma democracia dura, ou seja, forte, que é o controle mental fornecido pelo Instituto Tavistock de Londres. Esse governo forte poderá corromper-se à vontade, tirando assim do erário público a quantia desejada para suprir a ambição de quem está no poder. O método desses cavalheiros na gestão financeira do mundo exclui toda e qualquer ética e decência. Um dos organismos trilateralistas chama-se Goldman Sachs, responsável direto por 2 crises financeiras, a de 2008 e 2011. Quase que o mundo quebrou. Então, esses mega investidores conseguem controlar, através do dólar, que agora está caindo, né? Através de crises econômicas, eles conseguem controlar o mundo. Então, uma pessoa também famosa é Zbigniew Brzezinski, um polonês genial, que foi conselheiro presidencial, foi demitido por Barack Obama, porque ele escreveu um livro chamado The Grand Chessboard, o grande tabuleiro xadrez, né, que eu darei para vocês no momento certo. Mas eu tinha um erro. Eu achava, segundo Gustavo Barroso, que quando ele fala que o poder global está na mão dos banqueiros judeus, eu achava que eram todos, mas não é. Existem judeus semitas, religiosos, que seguem a Torá, e existem judeus convertidos ao judaísmo, que seguem o Talmud, chamado Sefardita. Mas tampouco se pode condenar os askenazes. Então eu errava, porque Gustavo Barroso me induziu a acreditar que o capitalismo judaico controla o mundo. Mas a gente entendia por judeu capitalista, né? Portanto, os sefarditas. Depois descobrimos que tem os askenazitas, que são filhos dos judeus sefarditas. Mas nem todos os askenazes. Portanto, nem os askenazes são perversos, porque Jacques Bernstein denunciou o plano sionista de controlar todo o governo e a economia do planeta. Ou seja, Jacques Bernstein, um judeu sionista, que era askenazita, denunciou um plano do sionismo internacional para controlar todos os governos do planeta. Bem, foi eliminado pela Mossad, que é a polícia secreta israelense. Outro judeu askenaz fantástico foi Myron Clorival Fagan, produtor cinematográfico, que não foi eliminado, mas de alguma maneira foi tirado de cena. Por quê? Foi candidato a vice-presidente em 2012, mas nunca chegou a lugar nenhum. Pegou 15 anos para tentar ser alguma coisa, mas não conseguiu. Por quê? Porque ele denunciou ele era askenazita, mas ele não gostou dessa ideia. Governar o mundo de qualquer maneira, de modo amoral ou imoral. Então, minha gente, agora nós vamos passar o que chegou às minhas mãos
em junho de 2012. Um verdadeiro achado. Um técnico do governo russo, especialista em política internacional, recebeu de Gorbachev, na época primeiro-ministro do Partido Comunista Russo, que era a União Soviética, deixou de ser Rússia, né? Que ele fizesse um detalhe do que estava acontecendo no mundo, porque todos os povos se submetiam aos Estados Unidos. Bom, esse agente, que usa uma sigla, ele volta, depois de 15 anos, dando a volta ao mundo. Visita todas as capitais do mundo. Ao retornar, o presidente da Rússia não é mais Gorbachev. Renunciou, dissolveu o Partido Comunista e instituiu, portanto, o parlamentarismo na Rússia. É aí que vai entrar um homem chamado Vladimir Putin e uma sociedade secreta chamada Pamiat. Então, agora, Putin, ao receber o relatório, dá instruções para que o agente secreto RKHY faça palestras para o alto escalão da KGB, só para o alto escalão da KGB. Essas palestras foram filmadas, postadas no YouTube, e eu traduzi 7, porque ele falava em russo para os oficiais da KGB, mas estava, portanto, com legendas. Eu fui pausando uma por uma e vi que ele descreve com toda a sua crueza a estratégia da nova ordem mundial. Fiquei sabendo de fato o que é isso. Ou seja, são informações inestimáveis que guardo na minha biblioteca digital. O título do artigo, com 7 capítulos, é o que Alex Jones, que é um repórter americano, jamais diria. O primeiro capítulo diz o seguinte: eu vou falar sobre a política russa para poder blindar nosso país da atual crise política e econômica. Já sobre Putin, porque Gorbachev já tinha fugido da União Soviética. Assim, o membro do alto escalão da KGB, RKHY1, iniciou uma longa palestra, dada nos escritórios da inteligência russa. Ele fala em russo, mas já disse que eu peguei as legendas. Lembremos aos nossos leitores de um livro feito pelo conselheiro presidencial, Zbigniew Brzezinski, tem 460 páginas, mas um repórter brasileiro fez um resumo, chamado Geoestratégia Política, ou a arte de tornar os Estados Unidos o primeiro do mundo. Ele diz, literalmente, nós somos a maior e verdadeira potência do mundo, e para continuar sendo, temos que dominar a Eurásia, ou seja, o Oriente Médio, Ásia Menor, leste da Alemanha e África, e impedir que qualquer outro o faça. Esse livro foi publicado, portanto, há 16 anos atrás. Eu tenho inglês, aqui então. Continuando, se quisermos continuar o número 1 do mundo, temos que controlar a Eurásia, ou seja, a China, a Índia é longe, não, mas a Ásia, a China, a Rússia, a Turquia de Erdogan, e assim ele diz, se não fizermos isso, os nossos servos descambarão para a anarquia global. Portanto, dominar a Eurásia, automaticamente colocar a África no nosso poder, e daí o resto do mundo é nosso. Identificar os países que podem nos desafiar, olha só, identificamos os países que podem nos desafiar. Vai encontrar a Rússia e a China. Entender o que as elites dessas potências querem e formular maneiras diferenciadas de dar uma rasteira, cooptar e controlar os mesmos. Usando uma analogia com a era brutal dos impérios antigos, usando uma analogia com a era brutal dos impérios antigos, ele diz que para ter sucesso é preciso impedir qualquer colisão e manter dependência total entre os servos, deixando a balança comercial tranquila, frustrando assim qualquer tentativa dos bárbaros de se unirem. Então, os bárbaros se uniram. Xi Jinping e Vladimir Putin estão unidos depois do que aconteceu, depois do relatório de RKHY que Putin leu. Então, o nome do livro é, em inglês, American Primacy and its Geostrategic Imperative. A primazia dos Estados Unidos, a primazia dos americanos e seus imperativos estratégicos. Isso explica muito claramente o que está acontecendo agora na Ucrânia. Então,
Vladimir V, como gostam de chamar os europeus, surgiu como político, como vice-prefeito de São Petersburgo. Talvez seja aqui o único líder verdadeiro do planeta, único estadista. Então, ele fez várias coisas notáveis, por exemplo, mandou Medvedev telefonar para Obama, depois que Gaddafi sumiu do mapa, depois que Saddam Hussein sumiu do mapa, e Barack Obama, então, tinha prometido à Rússia que faria a democracia que os Estados Unidos eram incumbidos por Deus, segundo George W. Bush Jr., para fazer do mundo uma democracia toda. E Medvedev disse: o senhor é mentiroso, o senhor não merece confiança, não confiaremos mais no senhor, porque o senhor fez uma rede de espionagem para saber, inclusive no Brasil, eu vi Dilma Rousseff abrindo a conferência da ONU, dizendo na cara da representante do Obama que isso não se faz. Nós somos um país amigo e você fez uma escuta no meu telefone para saber os planos do PT para o ano que vem ou a gestão que vem. Além do mais, conquistaram os árabes todos e destruíram a economia, a cultura e a região árabe, na chamada Primavera Árabe, que na verdade foi outono. Ora, uma pessoa que disse isso foi um jovem chamado Snowden. Ele era um ex-agente americano e denunciou a espionagem imoral e restrita ordenada por Barack Obama, no Brasil inclusive. Quem diz isso? Putin. Quem foi que acolheu Snowden, que está lá escondido? Putin. Quem retomou o Banco Central da Rússia das mãos dos banqueiros sionistas internacionais e recolocando sua autoridade presidente russo? Putin. Quem pediu que os EUA montassem uma base de mísseis balísticos na Espanha, apontados, diziam, para o Irã, mas no final das contas poderiam atingir a China e a Rússia, que eram os países temidos pelos Estados Unidos? Putin. Então, por essas e outras, os donos do mundo já estavam com Vladimir engasgado há bastante tempo. Seria de esperar que fizessem algo para desmoralizá-lo. Por consequência, a nossa mídia então, faz com que os Estados Unidos pareça bonzinho, mas agora temos um governo novo, que é petista e está se lixando para o capitalismo. Então, assim, depois de 16 anos, finalmente, a Ucrânia foi a peça de xadrez central movida para dar cheque ao rei. Tudo montado geoestrategicamente, como diria Brzezinski. Agora, senhores, o maior líder mundial está acossado. Sob as patas do governante único da Terra, como nós mostramos, só um governo, um homem só, que a Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra diz. Então, Vladimir Putin, quinto, como os jornalistas europeus gostam de chamá-lo, será ou não será removido do cenário político mundial? Parece que não. Achamos que ele ganhou. Mas, se ele não ganhar, tombará o último castelo. No entanto, terminando a nossa palestra de hoje, o caminho não vai ficar livre para o império do rei do mundo. A nós resta apenas observar, como assistente de um teatro trágico, o desfecho da peça. Porque a Rússia traz denúncias sobre denúncia do que é que vem fazendo o governo do Ocidente, ou seja, os Estados Unidos. A Primavera Árabe, que destrói a cultura, a economia e a região árabe, elimina Saddam Hussein, elimina Muammar Gaddafi e vai para outros líderes árabes. Mas aí Putin e Xi Jinping já tinham lido o livro O Tabuleiro de Xadrez, o Grande Tabuleiro de Xadrez. E aí, há 16 anos atrás, em fevereiro de 1914, eles disseram: está na hora de agir. Pronto. Então, começaram em 1914, vejam bem, desculpa, em 2014, tá? Em 2014 começaram a agir. E fizeram o quê? A Rússia fornece energia para a China, que tem a maior potência industrial do mundo, e a China paga 3 vezes mais o valor do gás russo. Para quê? Para que o russo consiga um arsenal
atômico, ou seja, a maior potência atômica do mundo não é mais os Estados Unidos, é a Rússia. Então, primeiro fizeram o Satã 1, que é capaz de destruir uma cidade. Se fosse disparado contra Washington, de um submarino, é um torpedo. Portanto, esse torpedo, chamado Satã 1, destrói uma cidade. Depois, o Satã 2 destrói uma região. E, finalmente, o Satã 3 destrói um país. A Rússia tem essas 6 armas. Então, achamos que não há ninguém suficientemente louco para resistir a Vladimir Putin e que ele já ganhou a guerra. Mas para ele não tem pressa. Ele quer que todos se rendam. Ele quer impor as condições dele e nós vamos dizer isso. Vamos falar sobre a Odisseia de Vladimir Putin no nosso próximo vídeo. E, claro, da PAMIAT, a única sociedade secreta do mundo que não consta nos livros que nós conhecemos. Assim, terminamos esse vídeo, né? E vamos esperar que vocês, então, gostem. E, aos 21 minutos, estamos apenas fazendo uma introdução que vai culminar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa será a tomada da Bastilha, e com a tomada da Bastilha, vamos ter a prova de que é um governante único do mundo. Aqui está, portanto, um livro raro que mostra a tomada da Bastilha, o segredo da Bastilha, feita por um professor que pegou os documentos oficiais, ou seja, os seus arquivos, tá vendo? Ó? O segredo da Bastilha, portanto, é Franz Funk Brentano, que tira extrai dos seus arquivos, portanto, é original. Tá bom, gente? Não. Então, o próximo vídeo vai começar daqui. Bastilha, portanto, vai ser o início do novo vídeo. Vamos a ele no próximo vídeo. Então não esqueça, se não dar o seu like, dê o seu like. O dedinho, taca o dedinho lá. Ative o sininho, né? Compartilhe, comente e recomenda aos seus amigos para que nós tenhamos cada vez mais pessoas que ouçam a verdade que ninguém pode dizer, porque a censura nos impede. Eu sei coisas aqui que eu não sei se esse vídeo vai passar, mas caso passe, então nós teremos assim o início da Odisseia de Vladimir Putin, em defesa de Putin. Vamos então terminar esse vídeo, como diz lá em Suede, ademã, porque cavalo não desce escada.